Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer uma oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto, de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois, o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim, com a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada, de aroma agradável perante ao Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, haverá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á, então, o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Levítico capítulo 2. As ofertas de cereais. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado dessa melhor farinha preparada com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar, como porção memorial. É a oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e a seus descendentes. É a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor preparada no fogo. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor da farinha, a melhor farinha, será preparada em bolos ázimos, sem fermento, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se sua oferenda for uma oferta de cereal cozida na assadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo e sem fermento. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, seja igualmente preparada a flor da farinha com azeite. Levarás ao Senhor a oferta de cereal, que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial
que queimará no altar como oferenda queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da obração pertencerá a Arão e a seus filhos e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a obração que ofereceres e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Se oferecerdes ao Senhor uma obração de primícias, será sobre a forma de espigas tostadas ao fogo, ou de pão cozido com grão moído, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma obração. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, com uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Levítico capítulo 3. As ofertas de paz e comunhão. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes derramarão o sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão, como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno do rebanho que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a de cauda gorda, cortada, rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre, é que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que se removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se sua oferenda consistir em uma cabra, e oferecerá perante ao Senhor. Porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda do encontro, e os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida, como oferenda queimada ao Senhor: a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. É, portanto, para todos os vasos descendentes uma lei perpétua. Em qualquer lugar que habitardes, não comereis gordura nem sangue. Levítico, capítulo 4. Oferta pelos pecados. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir, de algum modo, a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao povo um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho
e o levará à tenda do encontro, e molhará o dedo no sangue, e fará 7 aspersões diante do véu do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar do incenso, que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes do altar dos holocaustos: o couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, tudo o que restar do bovino, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Os sacrifícios pela congregação. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciões da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho, molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu no lugar santo perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar, que se encontra diante do Senhor na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. E então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar, e fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. O sacrifício pelo erro de um líder. Quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre, que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e esse será perdoado. O pecado de uma pessoa do povo. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar de seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imola os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar
como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imola holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres no altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada.